irmãos, boa noite a todos. Com alegria estou aqui convidando a todos para participar do culto. Eu vou ler uma passagem na Bíblia e depois iremos para o culto. Isaías 41, 13. Porque eu sou o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Esse é o nosso Senhor, é o nosso Deus, que sempre está segurando em nossas mãos, cuidando de nossas vidas a cada dia. Só temos a agradecer. Vamos cultuar a esse Deus e clamar a Ele com esse culto maravilhoso de hoje. Muito obrigada a todos, que Deus abençoe a todos vocês e seus familiares. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada por tudo, obrigada por este dia de vida. Obrigado, Senhor, que o Senhor ilumina o nosso caminho, ilumina a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma. O Senhor nos conduz de acordo com a Tua vontade, que é melhor, Senhor. Pai Santo, nos ensine a sermos verdadeiros discípulos do Senhor e Te seguir em todo o tempo. Que a Tua palavra esteja sempre na nossa mente, no nosso coração, nesses tempos tão difíceis, Senhor, que a igreja não está se reunindo no templo, mas estamos nas casas, Senhor, Te buscando, Te servindo, orando,
meditando na Tua Palavra. Aumente a nossa fé, abençoa todos nós, a Igreja Batista Moriá, todas as Tuas igrejas e todo mundo, Senhor. Nos ajude a atravessar este vale, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ó Jesus, eu te amo. Ó Jesus, eu te amo. Pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Ó Jesus, eu te amo. Eu te amo. Ó Jesus, te agradeço, ó Jesus, te agradeço, pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz, ó Jesus, te agradeço, te agradeço, ó Jesus, eu te louvo. Ó Jesus, eu te louvo, pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Ó Jesus, eu te louvo, eu te louvo. Boa noite, irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Nesta noite eu gostaria de trabalhar o tema Impossível não se envolver com Jesus. Vamos ver uma série de pontos que no final vai nos fazer compreender este tema. Antes de Jesus chegar à presença de Pilatos, os textos que antecedem essa narrativa nos dão conta dos acontecimentos que fizeram parte da história, da trajetória de Jesus para o Calvário. Alguns deles, os principais sacerdotes traçam planos para prender e tirar a vida de Jesus. Judas negocia a traição de Jesus. Jesus mostra o traidor. Jesus em agonia no Getsêmani, sem apoio dos seus discípulos. Jesus é preso como salteador, como malfeitor. Jesus perante o sumo sacerdote Caifás, em meio às falsas testemunhas. Jesus presencia a negação de Pedro. Jesus sabe do suicídio de Judas. Todos esses eventos nos mostram que Jesus, mesmo na qualidade de perfeitamente Deus e perfeitamente homem, ele teria de beber o cálice do pecado da humanidade no sofrimento e morte da cruz. Como seres humanos, nós temos a prerrogativa de decidir. Em alguns casos, não querer saber de coisas desagradáveis. Com Jesus, isso não aconteceu. Porque na sua onisciência, não somente sabia previamente de tudo que passaria, como também experimentou tudo, não podendo recuar. É dentro desse cenário que Jesus chega a Pilatos. E quando Pilatos está interrogando Jesus, por um instante toma conhecimento de um recado da sua esposa. E se nós lermos o texto de Mateus 27:19, vamos ver esta informação. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por seu respeito. Duas coisas eu gostaria de trabalhar nesse texto. Primeiro, o que teria sonhado a mulher de Pilatos? E segundo, é possível alguém não se envolver
com Jesus? Vemos que a mulher de Pilatos reconhecia que Jesus era justo. Ela tremia só em pensar que seu esposo estava se envolvendo em um negócio de uma pessoa justa. Fico a pensar qual teria sido o sonho da esposa de Pilatos que tanto a deixou perturbada. Primeiro, teria ela sonhado com a cena de Jesus na cruz? 1 Pedro 2,24 vai nos mostrar, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fosse sarados. A cruz de Jesus é a revelação do juízo de Deus sobre o pecado. A morte física de Jesus era absolutamente necessária, porque este era o plano eterno. Apocalipse 13:8 diz, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Portanto, era necessário Jesus se oferecer em sacrifício vivo sobre o altar da justiça divina, a fim de que seu sangue purificasse os pecados de todos que nele crescem. Como está em 1 João 7, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não há mais certo no tempo ou eternidade do que aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. De um momento para o outro, ele mostrou o caminho da reconciliação para toda a raça humana, para um relacionamento correto com Deus. Como Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículo 16, e reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Jesus fez da redenção a base da vida humana. Abriu o caminho para que os filhos dos homens pudessem entrar em comunhão com Deus. Ele se fez filho do homem para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. Todo o sentido da encarnação está na cruz. A cruz não é a cruz de um homem, mas a cruz de Deus, e a cruz de Deus nunca pode tornar-se experiência humana. O centro da salvação é a cruz de Jesus, e a razão por que só basta crer para obter a salvação está no alto preço que ela custou a Deus. 1 Pedro 1:18-19, temos esse registro. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Está consumado foi a palavra final da redenção do homem. Jesus estava na fase final e aguda da sua gloriosa obra expiatória da redenção do homem perdido. Esse foi o grito triunfal da vitória sobre o pecado e Satanás. Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, de 54 a 57, ele registra: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Os grilhões do pecado foram quebrados e as exigências da lei foram superadas pela soberana graça de Deus
manifestada no sacrifício de Cristo na cruz, que consumou a perfeita e completa obediência à lei justa de Deus. É do alto da cruz que é proclamada a imortalidade da alma, que é a vida eterna para a glória eterna do crente em Cristo Jesus, o autor e consumador da fé. Colossenses 2:13 e 15 nos mostra: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Segundo, teria a esposa de Pilatos sonhado com a ressurreição de Jesus? Lá em Mateus 28, 5, 6, nós temos o registro: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temas, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. O fundamento do cristianismo é a própria pessoa de Cristo, o Filho eterno de Deus, humanado, morto, ressurreto e glorificado para a justificação e salvação de todo aquele que nele crê. Eis a expressão suprema do fundamento do cristianismo. Sua ressurreição significa que ele tem poder para transmitir-me sua vida. Quando experimento nascer de novo, recebo do Senhor ressuscitado a sua própria vida. Lá em João 10, 10, parte B, diz: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. A sua ressurreição para nós significa que somos ressuscitados para a nova vida com Cristo. Um dia teremos um corpo semelhante ao seu corpo glorificado, mas podemos agora conhecer a eficácia da sua ressurreição. 1 João 3, 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Terceira pergunta: será que ela sonhara com a ascensão de Jesus? Lucas 24, 50, 51 diz: então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. A cruz é a porta pela qual toda a raça humana pode ter acesso à vida eterna. Pela ressurreição, Cristo possibilita a vida eterna a qualquer pessoa que nele crê. Pela ascensão, o Senhor entra no céu e mantém a porta aberta para a humanidade. Na ascensão, a transfiguração se completa. Em Mateus 17, versículo 2, temos o relato: e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Se Jesus tivesse subido ao céu, partindo do monte da transfiguração, não teria sido mais do que uma gloriosa figura para nós. Mas ele deu as costas à glória e desceu do monte para identificar-se com a humanidade decaída. 1 Pedro 2, 21, 22 diz: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisaduras, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. A ascensão é a consumação da transfiguração. Outra pergunta: teria a mulher de Pilatos sonhado com a segunda vinda de Cristo? Apocalipse 1:7: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram,
e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Entendo que um dos aspectos mais fascinantes da Bíblia é que ela conta o que vai acontecer. Tanto o Velho como o Novo Testamento afirmam que a história está se dirigindo para um clímax e que Deus soberanamente controla essa marcha. Jesus disse que a sua volta seria como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, como está em Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E no versículo 44, por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A volta de Jesus será repentina. Todo crente verdadeiramente crente, ele aguarda a volta de Cristo, na certeza de que será arrebatado ou ressuscitado. Para muitos membros de igreja não será assim, porque são apenas membros de igreja, não nasceram de novo. Há muito filho de crente, esposo ou esposa de crente, pais de crentes, que não serão arrebatados ou ressuscitados porque nunca foram lavados no sangue do Cordeiro. Mas todo aquele que verdadeiramente creu em Cristo, recebendo-o como o Senhor e Salvador, esse será arrebatado ou ressuscitado. Anseiam pela volta de Cristo com esperança inconfundível e convicção inabalável. Por isso que Paulo escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Já pensaram se a esposa de Pilatos tivesse sonhado com tudo isso que falamos? Voltando ao capítulo 27 de Mateus, versículo 19, quero ressaltar outra coisa na fala da esposa de Pilatos. Ela falou: não te envolvas com esse justo. Seria isso possível? Todos se envolvem com Jesus, seja positivamente, seja negativamente. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, como está em 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Apocalipse 20:13. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Portanto, a palavra de Deus não volta vazia. Isaías 51, 55:11 nos mostra: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Essa palavra alcança o homem com sentença de condenação, se esse a rejeitar, e com salvação, se esse crer em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. João 3,18 registra: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Talvez você esteja fazendo como Pilatos: lavo minhas mãos e não me envolvo com esse justo. Você já está envolvido. Basta saber se para a vida ou para a morte. Mateus 12:30. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha, declarou Jesus. E em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, disse Jesus. Portanto, Jesus quer que você se envolva com ele
positivamente para a eternidade. Lá em João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Portanto, não te envolvas negativamente, e sim positivamente com Jesus, o Cristo, o justo, que por amor de cada um de nós, abriu o caminho para o céu através da cruz. Nos dá certeza da ressurreição pela sua ressurreição. Mantém a porta aberta do céu pela sua ascensão. Nos garantiu que voltará a segunda vez para nos levar para a sua glória, todos que com ele se envolveram positivamente. Apocalipse 22:20 diz, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Como reflexão desta palavra, eu faço esta pergunta. O que você vai fazer nessa noite? Continuará rejeitando a Jesus ou irá aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida? Para você que ainda não é salvo, se envolva positivamente com Jesus e tenha certeza da vida eterna, crendo nele como Senhor e Salvador pessoal. Para você que está desanimado com a obra de Deus, que está vivendo de maneira infrutífera, que está pensando em desistir e deixar tudo, se envolva com Jesus positivamente e volte a honrá-lo, a glorificá-lo, sempre abundante na obra do Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe, que esta palavra fique gravada no nosso coração e na nossa mente e tenha o nosso coração como terreno fértil para que ela possa germinar e nos trazer vida. E saibamos sempre nos envolver com Jesus de maneira positiva. Que Deus abençoe a todos. Amém. Sobre todo poder e rei, sobre toda a humanidade lei, sobre tudo criado por tuas mãos, tu fizeste tudo, meu Senhor. Sobre todo reino e nação, e maravilhas que o mundo conheceu, sobre toda riqueza e esplendor, nada se compara a ti, meu Deus. Lá na cruz morreste por amor, não bastou a dor e a humilhação, como a flor que alguém pisou, morreste assim. E foi por mim, por amor. Sobre todo poder e rei, sobre toda a humanidade lei, sobre tudo criado por tuas mãos, tu fizeste tudo, meu Senhor. Sobre todo reino e nação, e maravilhas que o mundo conheceu,
sobre toda riqueza e esplendor. Nada se compara a ti, meu Deus. Lá na cruz morreste por amor. Não bastou a dor e a humilhação, como a flor que alguém pisou. Morreste assim, e foi por mim, por amor. Morreste por amor. Não bastou a dor e a humilhação, como a flor que alguém pisou. Morresse assim, e foi por mim, por amor. Morreste assim, e foi por mim, por amor. Por amor.